Fala, gente boa, tudo bem? Que a soberana, eterna, poderosa paz do nosso Senhor e Criador permaneçam sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe muito nessa semana. Esteja muito firme, forte, próximo a Ele, viu? Senhoras e senhores, eu vou aqui recuperando da garganta, né? Às vezes ataca um pouquinho da rinite. Você já me acompanha há alguns anos. Bom, então eu vou falando devagar e vou conversando com vocês, orientando sobre algumas coisas que vão ter os noticiários, vão tomar os noticiários no decorrer dessa semana. Essa aula é bem importante. Eu vou falar aqui sobre o ajuste do relógio do fim dos tempos. No ano passado, o relógio do Apocalipse, o relógio do juízo final, foi ajustado para 90 segundos para meia-noite. 90 segundos para meia-noite. E, ao que tudo indica, esse relógio será ajustado amanhã, dia 23 de janeiro, desculpa. Vai ser ajustado amanhã. Vou conversar também sobre o governo brasileiro e as suas últimas declarações contra Israel. Contra Israel são declarações contra o Ocidente, são declarações contra os Estados Unidos. Vou mostrar para vocês que a terminologia no campo da geopolítica está mudando. Eu sempre dei aula, tanto dei aula para preparatório para as universidades, etc., tanto no ensino fundamental, ensino médio. Durante o vídeo eu vou ter que dar essa torcidinha aqui, viu, pessoal? Mais uma vez, desculpe. Então, durante meu período de professor, né, no ensino fundamental, ensino médio, preparatório, usava muito a expressão o pós-guerra, o mundo pós-guerra, o mundo pós-Guerra Fria. O ministro da Defesa, ministro britânico da Defesa, inaugurou uma nova terminologia, que é o mundo pré-guerra. Segundo o mesmo, o mundo está em uma pré-guerra contra a China, contra a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte. Basicamente, o núcleo duro do BRICS, né? E o Brasil está no mesmo caminho. Então, se estourasse hoje uma guerra, o Brasil estaria muito mais posicionado ao eixo totalitário do que aos defensores da democracia. Bom, só reforço que a sua interação comigo é bem importante, você deixar o seu like, se inscrever e tocar o sininho. Amanhã, às 19h30, eu vou estar dando uma aula também. Assim como você me assiste aqui, eu dou aula fechada para um grupo de praticamente 4.000 pessoas que me acompanham lá no Abaplay. Abaplay é a nossa plataforma de ensino, é onde nós damos aulas sobre escatologia, sobre geopolítica, cultura, história e temas que são proibidos, temas censurados. Convido você, então, a ir lá no Abaplay. Amanhã, às 19h30, tem uma aula exclusiva, uma aula especial para todos os assinantes lá do Abaplay. Então, se você quiser estudar, crescer, estar mais próximo, convido você a estar comigo amanhã às 19h30. O link está bem aqui embaixo, abaplay.com.br, é a nossa plataforma de ensino, você assiste no site ou você assiste no aplicativo, ok? Então vamos lá, senhoras e senhores, sem mais delongas, eu vou colocar a primeira matéria na tela e aí vocês vão observando, vão fazendo os apontamentos aqui, beleza? Então vou começar pela questão política, eleição norte-americana, as primárias. Eleição nos Estados Unidos, matéria da BBC, e eu compartilhei lá no Instagram e também no Telegram para o pessoal. Eleição nos Estados Unidos, porque o governador da Flórida, Ron DeSantis, desistiu de candidatura. E o que isso significa para Trump? Bom, na quinta-feira da semana passada, eu dei uma entrevista para a nossa rádio Flórida, nossa rádio USA, que atua na Flórida ali, enfim, lá nos Estados Unidos. Eu dei uma entrevista para eles e o Márcio, que é o apresentador, me perguntou, Rafael, qual é a sua leitura? Será que há uma alternativa ao Trump? Né? Será que tem outro candidato que possa fazer frente aos democratas? Eu falei para ele, olha, primeiro que seria, do ponto de vista da democracia, seria muito ruim, seria muito triste ter o representante de mais de 70 milhões de pessoas barrado, né, impedido de concorrer. É dar um cala-boca, é silenciar mais de 70 milhões de norte-americanos. Teve mais de 40% dos votos. Isso é um absurdo, seria muito ruim do ponto de vista da democracia, né? E também porque os processos estão muito viciados à perseguição política, né? E eu disse para ele falou, e o Ron DeSantis? Eu falei, o Ron DeSantis não tem condições, inclusive eu acredito que ele vai desistir em algum momento, assim como o quarto colocado desistiu, né? Foi logo depois do resultado de Iowa, né, do caucus. E eu falei para ele, olha, assim como o quarto colocado desistiu, o Ron DeSantis também é bem provável que for o segundo colocado, ele vai desistir. E agora está se concretizando o que eu falei dando uma entrevista à rádio dos Estados Unidos. O Ron DeSantis ele desistiu porque a vitória do Trump em Iowa era um termômetro
para os candidatos republicanos nas primárias, né, para ver quem concorreria contra o Joe Biden. E ali a vitória do Donald Trump foi histórica, foi muito expressiva. E o Ron DeSantis percebeu, e isso já era muito claro, que ele não teria condições, mas foi um teste, né, um teste de popularidade, etc. Se conseguiria. O Donald Trump, e política não é só a questão, não é só a política propriamente. A política é muito marketing, é muito mais uma figura simbólica. Então o Donald Trump é um símbolo, se tornou um símbolo, né, da direita, nova direita, né, dos Estados Unidos e também mundial, né, por que não? E somente essa figura consegue fazer frente a toda a máquina pública de mídia internacional, que no caso apoia o atual presidente dos Estados Unidos. Então, o Ron DeSantis, rápido aqui, ele desistiu da campanha por causa da leitura, né, do gabinete dele, de que seria impossível concorrer, dar continuidade, decidiu então apoiar. Ele deu declaração pública que vai apoiar, vai dedicar o seu gabinete a apoiar a campanha do Donald Trump. Não, espere que isso aconteça com os outros candidatos também republicanos, né? Inclusive, o próprio Donald Trump compartilhou nas suas redes sociais, e o Instagram dele está ativo, vários institutos de pesquisa demonstrando que ele sai vencedor em qualquer cenário contra o Joe Biden, né? Com mais de 50%, 48%, 49% contra o Joe Biden, comparando aos outros candidatos. Então, o Trump é o amplo favorito para vencer as eleições, e dentro do circuito de Davos, dentro da cabala financeira, dentro da elite mundial, já tem a vitória do Trump meio que clara, e ao que parece a Suprema Corte vai decidir de modo geral sobre esses impedimentos nos estados, nas cortes supremas dos estados que estão tentando impedir o Donald Trump de concorrer, né? E os outros processos em Nova York, os processos contra aquela atriz de filme adulto, etc. Isso tudo vai se jogando para frente, como já está aí há um bom tempo. Voltando para cá rapidamente, eu vou compartilhar com você mais uma matéria, e no caso essa aqui é bem interessante, que eu falei para vocês da mudança de terminologia. Colocando aí na tela agora a matéria do Breitbart. Eu vou ser rápido agora, tá, pessoal? O governo do Reino Unido alerta: esteja pronto para a guerra com China, Rússia, Irã e Coreia do Norte em 5 anos. Como eu venho falando para vocês. E ao que tudo indica, o mundo ele mudou agora, né? Ele mudou de um mundo pós-Guerra Fria, um mundo pós-guerra, para um mundo pré-guerra. Como o ministro alemão disse recentemente, né, o ministro da Defesa britânico também disse há um dia atrás ou 2 dias atrás: devemos estar prontos para lutar em uma guerra ampla e dura contra os interesses da China, Coreia do Norte, Irã e Rússia. Basicamente estamos falando ali, tirando Coreia do Norte, do núcleo duro, né, do BRICS, né, do grupo dos BRICS. Interessante isso, né? E isso reflete diretamente no que eu falei para vocês no início do ano. Como ficam os BRICS? Como é que fica o Brasil? Né? Dei aula, inclusive, no lançamento da nossa plataforma de ensino, o AbaPlay. Nós falamos sobre isso, tem lá no Sala de Guerra sobre os BRICS e o eixo totalitário, os BRICS e o fim do mundo, né? Falando ali no caso de uma guerra nuclear, como que o Brasil se posicionaria. Há 2 vídeos atrás eu falei sobre uma lista lá do Daily Mail, jornal britânico, sobre os países mais seguros do mundo se estourar uma terceira guerra mundial. E eu mostro para vocês uma coisa aqui rapidamente. Por que os líderes mundiais de 5 dias para cá decidiram falar de guerra como nunca antes? Explica isso para mim. Porque, do nada, eles decidiram começar a falar da Terceira Guerra Mundial, assim foi a Alemanha, assim foi a Suécia, assim foi a Finlândia, né, falando da Terceira Guerra Mundial, Ucrânia, Estados Unidos, o Macron, né, os shows, no caso aí da Alemanha, falando: estamos diante da Terceira Guerra Mundial, estamos muito próximos da Terceira Guerra Mundial. Justamente por esses fatores. Eu expliquei para vocês há 2 vídeos atrás, 2, 3 vídeos atrás, uma aula de 30 minutos aqui. Então, nessa aula eu não vou repetir para não ficar enfadonho, o vídeo ficar cansativo. Mas há uma sensação, não só na academia, não só na parte dos analistas, mas há uma sensação no mundo político europeu dos desdobramentos da guerra entre Israel e Hamas, que isso para a escalada regional, né, a guerra pelos mares. O próprio Papa Francisco, o próprio Antônio Guterres, que é o diretor-geral da ONU, falou: olha, a batalha pelos mares, especificamente o Mar Vermelho, é praticamente inevitável. É para onde o mundo deve olhar e se preocupar. É o que eu falo com vocês.
Lembrando que a Primeira e Segunda Grandes Guerras foram por causa do controle de rotas marítimas comerciais, principalmente a Primeira Guerra Mundial, e a Segunda não se resolveu as demandas da Primeira Guerra Mundial, consequências, né? Pós-Guerra Fria e agora o mundo pré-guerra. Então, guerra entre Israel e Hamas e ampliação para a região, guerra entre Rússia e Ucrânia, como que isso vai se desenvolver, para onde isso vai escorrer, e o controle pelos mares como efeitos colaterais da resposta de Israel contra Gaza, ali na região que tem a autoridade palestina como força política que controla a região, né, Cisjordânia, e concorre com as forças terroristas, grupos terroristas do Hamas. E é óbvio que o grupo xiita, e no nosso curso sobre geopolítica do Oriente Médio, eu vou ensinar a vocês a origem dos Houthis e vou ensinar a origem de toda essa dominância dos Houthis no Iêmen, né, e falar da influência da Arábia Saudita, a influência de Israel, o papel dos Estados Unidos, da Rússia, da China e por aí vai, né? Aguarde o nosso curso, já eu vou liberar para vocês, vou avisar aqui, vai estar disponível no Abaplay para vocês, que é a nossa plataforma de ensino, né? Muito além de cursos, tá, pessoal? Ela é um ensinamento bem profundo, eu convido vocês a estarem lá comigo. Vamos lá. Diante desses fatos, né? Aqui, deixa eu mostrar a matéria dos Houthis. Olha só, como eu estou falando para vocês aqui, os Houthis não pararam de atacar os Estados Unidos, de atacar os navios, né, as frotas que estão ali no Golfo de Aden e também no Mar Vermelho, tá? No Estreito de Bab al-Mandeb ou Mandeb. Mendeb ou Manteb. Naquele estreito ali bem importante, onde os Houthis ficam bombardeando. Então, os Estados Unidos acreditaram que iriam dissuadir as frentes, né, as bases dos Houthis, né, o grupo xiita. E não conseguiram, porque depois de 11 dias de campanha, de empreitada militar, de bombardeios, os Houthis continuam bombardeando as frotas. Inclusive, hoje, estão declarando que conseguiram bombardear mais um navio norte-americano. Não sei, viu? A mídia internacional não confirma essa informação. É mais a base do Houthis, né? Os grupos que apoiam os Houthis. Aí, o matéria do RT, Estados Unidos se preparam para a campanha de bombardeio sustentada no Iêmen. Então, Estados Unidos se preparam para uma campanha mais duradoura contra os Houthis do Iêmen para garantir a segurança. Isso porque, inclusive, há uma informação, anote aí, guarde o que eu vou falar para vocês. É o seguinte, o que estão dizendo é que o que a pandemia fez em termos de interrupção ou quebra do fornecimento de equipamentos, de commodities, conhecida tecnicamente como cadeia de suprimentos globais, o que a pandemia fez, elevando o preço de tudo, se você lembra, se você quisesse comprar um cabo, você não achava, porque não veio da China. Se você quisesse uma lente para uma câmera, não tinha. Você queria comprar uma peça para um carro, não tinha. Por isso, o preço dos carros usados disparou, por causa da cadeia de suprimentos. As cadeias globais foram interrompidas, certo? Os navios que viriam não vêm mais, os aviões, tudo mais, tudo interrompido, né? Portos fechados, aeroportos, tudo reduzido, controlado. Estão dizendo que para os países europeus, né, a interrupção da cadeia de suprimentos, produção, né, petróleo, commodities, que vem justamente da Ásia e passam pelo Golfo de Aden, o Estreito de Al-Mandeb, e atravessam ali o Mar Vermelho para acessar o Suez, né, e chegar até os portos da Europa, isso é muito pior do que aconteceu durante a pandemia. Porque, como eu na nossa aula, 3 aulas atrás, eu expliquei que os navios precisam contornar o continente africano, o litoral africano, o que encarece 2, 3 vezes mais do que encareceu durante a pandemia. Eles não vão permitir isso, né? O custo de vida na Europa subiu muito, junto com o empobrecimento, e a Europa tem outras demandas, além de uma guerra que está batendo ali no cangote ou no sovaco, porque isso foi produzido, né, pelo odor belicista, beligerante da elite globalista, como Macron, a antiga Merkel, hoje o Scholz, né? E por aí vai. Eles produziram isso por causa da elite de Davos empurrando o mundo para o reset, e ali empurraram, né? Provocaram o Putin ao ponto dele atacar a Ucrânia. Ele também tem seus méritos belicistas para isso, seus interesses de ser um grande homem, aclamando, né, atribuições messiânicas históricas como Pedro, Catarina, recuperar a glória da antiga União Soviética, da grande pátria soviética, etc. Mas eles provocaram. E agora a Europa, o custo está muito elevado e essa questão do Iêmen pode fazer a coisa crescer, ok? Bom,
Deixa eu colocar para vocês uma outra coisa antes de falar do relógio do juízo final e concluirmos a nossa aula de hoje. Me permita manusear com vocês aqui. Isso é de interesse nacional, tá? É de interesse nacional. Minha imagem vai estar um pouquinho invertida aí. O governo atual do Brasil declara apoio à denúncia contra Israel. Isso não é novo. Não é novo. Só que o Brasil decidiu, estou colocando a matéria de um portal cristão para poder apoiar um portal cristão nacional. O Brasil já deu declarações contra Israel, posicionando-se a favor daquele grupo global, sabe, que vê que a ação do Hamas não foi no vácuo, que foi uma resposta legítima, que vê legitimidade em sequestrar crianças, idosos, fazer toda aquela barbárie. Eles veem uma ação legítima, uma resposta legítima desse grupo. São os mesmos grupos, figuras políticas tão conhecidas, mas que têm um poder de engano, de persuasão significativo. Esse grupo vê a mesma razão no assalto, roubar um celular para tomar uma cerveja, vê a mesma lógica, como o ex-presidente do Corinthians, deputado, né, disse assim, olha, o cara vai roubar um relógio, tudo bem, a gente aceita, tá certo, tá no direito dele roubar um relógio. Então essa gente romantiza o crime, o criminoso, né, por uma alegação de virtude, porque ele está acima da moral e da ética convencional que rege a sociedade, da moral judaico-cristã, dos valores que estão no nosso DNA, que são valores cristãos, né? Que, olha, você precisa respeitar a propriedade do outro, não desejar o que é do outro. Eles estão acima disso tudo, aí vem a lógica no crime, vem a lógica na bandidagem, sabe, flertam com o criminoso. Bom, mas eu não vou sustentar muito por aqui a nossa argumentação, não. Eu vou ir para um outro ponto importante para mostrar para vocês. Amanhã será ajustado o relógio do juízo final. Tá aqui a matéria para vocês. Eles estão programando. Os cientistas de uma organização criaram um meio de chamar a atenção da comunidade internacional, despertar a atenção do público e com isso também captar bastante investimento e manter a humanidade numa sensação contínua de juízo final, né? Aprisionadas psicologicamente. Bom, tá aí o boletim de cientistas, boletim atômico, né, para o juízo final. Eles criaram ali uma metodologia de acordo com a insegurança biológica, um ataque biológico, ou uma pandemia, ou uma guerra. Eles ajustam o relógio do juízo final de um evento de aniquilação global, com potencial para aniquilação global. E aí eles criaram esse boletim do relógio do fim do mundo. No ano passado, por causa da guerra da Rússia e Ucrânia, e a sensação de poder ser utilizado arma nuclear, né, pela Rússia, utilizar equipamento de destruição em massa, eles ajustaram para 90 segundos do juízo final. Meia-noite é quando eles acreditam que vai acontecer uma guerra nuclear mundial. E aí eles vão ajustar amanhã o relógio do juízo final. Então esperem a mídia global, mundial, falar do relógio do juízo final, né? Por causa justamente desses fatores que eu mencionei para você. Houthis, Israel, Hamas, a guerra da Ucrânia, né? Ali o Mar Vermelho, também a enfermidade X, né? que a elite mundial está falando com tanto prazer, e essa liderança mundial falar agora do mundo pré-guerra. Então essa questão do relógio do juízo final é bem importante para vocês entenderem como nós estamos em um momento muito bíblico, e retomo a nossa fala introdutória para dizer, não é que façamos escatologia de telejornal ou de manchete, mas que estas manchetes, estas notícias corroboram para aquele momento de grandes sinais, né? De guerras e rumores de guerras. É claro que isso sempre existiu na história, só que, tirando o período ali da Guerra Fria, nós estamos agora vendo um mundo muito sensível e próximo, né, de estourar essa terceira grande guerra mundial, ser uma guerra de aniquilação total. Concluo dizendo para vocês, a esperança de vocês deve estar em Cristo e essas notícias não devem abalar a vida de vocês, pelo contrário. É como eu falei, olha, isso tem a ver com o casamento, né? Logo, a conclusão da obra é o casamento, é o retorno de Cristo. E estes eventos, o próprio Cristo, o próprio noivo, nos anunciariam, mostrariam para a gente, né, revelariam que estava muito próximo, a nossa redenção estaria próxima. Então a perspectiva com que a gente olha e analisa essas coisas precisa mudar. E é o que eu estou tentando ensiná-los e orientá-los aqui. Bom, o Donald Trump disse o seguinte, olha, eu sou o único que pode impedir a terceira grande guerra mundial de acontecer, essa guerra de aniquilação total. E aí, o que vocês acham? Bom, senhoras e senhores, a nossa aula
Foi basicamente essa. Eu peço a vocês para irem lá para o Abaplay, é onde eu vou dar as outras aulas, estou sempre dando aulas, e amanhã às 19h30 nós vamos dar continuidade a falar do relógio do juízo final, trazer outras informações e discutir questões do campo da escatologia para vocês, ok? Amanhã, às 19h30, você é meu convidado para uma aula ao vivo, né? 1 hora e meia de aula. Você pode perguntar, ficar à vontade, tá bom? Assiste ou no computador ou assiste no aplicativo. O link está aqui embaixo. Um abraço, compartilhe para todo mundo. Tchau, tchau.